Pessoal, bom dia. Falarei do capítulo 3 da resolução 414, apesar que hoje é a véspera da prova, mas falarei assuntos que são relevantes e creio que ajudarão na prova de amanhã. Falarei sobre o atendimento inicial, ou seja, desde o pedido da solicitação de fornecimento até a data da ligação. Esse capítulo é muito importante, tendo em vista que o problema de todas as distribuidoras, não só a CEMIG, como todos os distribuidores no Brasil, quando que tange deste pedido de solicitação de fornecimento, de aumento de carga, ou seja, aumento de demanda, o que tange a execução e envolvimento de obras. Então isso envolve aspectos importantes, prazos no regulatório. Então, vou começar a falar quando da solicitação do fornecimento. Efetivada a solicitação do fornecimento à distribuidora, então deve ser observada as exigências desse pleito, que eu já falei até anteriormente. Observância da unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, como eu já havia falado aí, as NDs, né, de CEMIG, ND 51, ND 52, ND 53, salientando que a 51, apesar que não cai no concurso, né, para nós é unidade de uso individual, a ND 52 é uso coletivo, e a ND 53 são pertinentes à média tensão, que a norma fala tensão primária. Exige também do interessado em locais apropriados de livre acesso. Exige a declaração descritiva de carga instalada na unidade consumidora. É aquela relação de carga, aquele protocolo que ele solicita perante a distribuidora, ou seja, a distribuidora solicita ao cliente, né, aquela relação de carga, no qual vai ser analisado em qual tensão ele vai ser atendido, enfim, qual que vai ser o escopo de atendimento dele e se realmente tem carga liberada no sistema para atendê-lo. Celebração prévia de contratos pertinentes, aceitação dos termos do contrato de adesão pelo interessado, fornecimento de informações referente à natureza da atividade desenvolvida, a apresentação dos documentos relativos à sua constituição, ou seja, ao seu registro, a apresentação do cadastro pessoa física, CPF, ou outro documento de identificação com foto, necessidade eventual de, isso aqui é necessidade de obra para atendê-lo, execução de obras ou serviços na rede, construção pelo interessado, obtenção de autorização federal, apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente, participação financeira do interessado, adoção pelo interessado de providências necessárias à obtenção de benefícios tarifários previstos em legislação, aprovação do projeto, apresentação de documento com data que comprove a propriedade ou posse do imóvel, aprovação do projeto das instalações de entrada de energia de acordo com as normas e padrões da distribuidora, indicação de outro endereço atendido pelo serviço postal para entrega da fatura e demais correspondências. Então, pessoal, eu falei assim até de forma rápida, mas entraremos mais a miúde nos parágrafos adiante. Isso aí é o que está relatado, né? Ou seja, que está expresso no artigo 27. As exigências devem ser observadas para a solução do fornecimento. Quando dessa solicitação para o fornecimento, o artigo 8, ele reza as observâncias expressas para ser atendido, ou seja, o cliente pleitear a concessão da tarifa social de energia, a TSEE. Então, os critérios estão exigidos aí no artigo 28, eu não irei entrar em detalhes, porque são vários, mas eu creio que
não deve ser objeto de prova não, mas atenta alguns casos aqui, como informar o número de identificação social, ou no caso de recebimento de prestação continuada, número do benefício, enfim, aqueles benefícios que ele faz jus, né, que o nosso governo disponibiliza a esses clientes. Diante disso, a distribuidora deve classificar a unidade consumidora em uma das subclasses residencial baixa renda em até 3 dias úteis da data de solicitação. Ou seja, depois que estejam satisfeitas as condições exigidas, né, para esse atendimento, a distribuidora tem 3 dias para analisar essa classificação. O artigo 29, para atendimento às unidades consumidoras, cuja contratação for meio da celebração do contrato de compra de energia regulada, que é o CCER, deve atender às exigências que eu já falei anteriormente, aquelas exigências do artigo 29. Pessoal, agora eu vou falar sobre a vistoria. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 dias úteis em área urbana, 5 dias úteis em área rural, contados da solicitação de fornecimento ou pedido de nova vistoria, observado a linha I do inciso 2 do artigo 27. Então é o seguinte, a gente deve observar aí que são 3 dias úteis em área urbana, 5 dias úteis em área rural. E ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia, a distribuidora deve informar o interessado por escrito em até 3 dias úteis o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias. É aquele resultado de vistoria que constará as irregularidades que devem ser observadas e corrigidas para que a instalação receba o grupo de medição, ou seja, o sistema de medição e faturamento. Durante o prazo de vistoria, a distribuidora deve averiguar a existência de redistribuição que possibilite o pronto atendimento da unidade consumidora. Nos casos onde for necessária a execução de obras para o atendimento da unidade consumidora, nos termos do artigo 32, o prazo de vistoria começa a ser contado a partir do primeiro dia útil consequente da conclusão da obra. Pessoal, a seção 3 do capítulo 3 do atendimento inicial, esses prazos de ligação aqui são bastante sim, úteis, relevantes para memorizar. Eu já até tinha falado anteriormente com vocês quanto a um macete que a gente deve, eu acho que é plausível de fazer. Porque no artigo 31 está aqui a ligação de unidade consumidora deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos fixados. 2 dias úteis para unidades consumidoras do grupo B, localizada em área urbana. 5 dias úteis para a unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural. E 7 dias úteis para a unidade consumidora do grupo A. Então é o seguinte, aquilo que eu havia falado naquele macete do resumão, se você tem 14 dias aqui, soma-se 14. Para você diferenciar o B, porque tem o B aqui urbano e o B rural, soma-se, faz a conta inversa. 7 mais 5 são 12, ou seja, o que falta para 14, que é o somatório dos 3, é 2. Então, assim, para você fixar o grupo B de área urbana, você faz esse inverso aí, grupo A, que são os termos de tensão primária, são maiores, 7. 7 mais 5, 12, fazendo a subtração de 14, vão dar esses 2 dias úteis. E o parágrafo único fala o seguinte: os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições
regulamentares pertinentes. O artigo 32, ele está falando aqui dentro da seção 4 do orçamento e das obras para viabilidade do fornecimento. A distribuidora tem um prazo de 30 dias contado da data de solicitação de fornecimento, de aumento de carga ou alteração da tensão de fornecimento para elaborar os estudos, orçamentos, projetos, informações ao interessado. É aquilo que a CEMIG ela envia para o cliente, que é a carta orçamento, aquela carta acordo. Ou seja, a partir do pedido do cliente, a distribuidora tem 30 dias para enviar essa carta, este orçamento ao cliente. Ou seja, essa carta que é chamada de carta orçamento, carta acordo, ela tem as exigências de inexistir redistribuição que possibilite o pronto de atendimento à unidade consumidora, a rede necessitar de reforma ou ampliação, o fornecimento depender de construção de ramal subterrâneo, ou a unidade consumidora tiver equipamentos que, pelas características, funcionamento ou potência, possam prejudicar a qualidade do fornecimento ou outros consumidores. Então é o seguinte, pessoal, inexistir rede, quando carecerá de reforma ou ampliação, fornecimento depender de construção de ramal subterrâneo. Agora esse 3 aqui, fornecimento depender de construção de ramal subterrâneo, isso aqui é o seguinte, às vezes não dá para atender em rede aérea, devido à marquise, devido a alguns trâmites aí de segurança, enfim, fatos que são atinentes, que a distribuidora pode exigir. Mas pode também ser visto do lado do cliente, quando o cliente quer ser atendido subterrâneo. Então, é o seguinte, nesse 3 aqui, pode ser tanto da exigência da distribuidora, quanto da solicitação do cliente. E quando o 4 aqui é quando tiver algum equipamento, que nas normas sempre são relatados, né? Exemplo, motores com 30 CV, enfim, equipamentos que têm uma corrente partida alta, equipamentos que podem prejudicar a qualidade de atendimento distribuidora, ou seja, quando da utilização dessa carga, irá prejudicar a qualidade de atendimento. Essa qualidade de atendimento, ela é relatada também no PRODIST 08, que está sendo falado, está sendo esclarecido pelo Wagner. O pessoal, nesse documento que é enviado ao cliente, o documento formal encaminhado pelo distribuidor interessado deve ser observados as condições de fornecimento, requisitos técnicos e respectivos prazos, contendo obrigatoriamente, pessoal, isso aqui não é, quando você vê a palavra obrigatoriamente, não é, tem que prestar bastante atenção, tem uma parte que fala obrigatoriamente ou então adicionalmente. Então, nesse parágrafo, vamos falar agora a parte obrigatória, né? Que é o inciso 1 desse parágrafo 1º, obrigatoriamente, relação, neste documento, né, a carta orçamento, a carta acordo, deve conter relação das obras e serviços necessários no sistema de distribuição, prazo de início e de conclusão das obras, observados os artigos 34 e 35. O artigo 34 é o seguinte: satisfeitos pelo interessado as condições estabelecidas na legislação aplicável, a distribuidora tem um prazo de 45 dias para iniciar as obras. Então, é o seguinte, é o que está falando aqui, que obrigatoriamente vai ter que ter, essa carta tem que ter o prazo de início, de conclusão, é esse aqui, que é 45 dias. Voltando aqui, o 34 fala dos 45, e o 35, ele reza o seguinte, que os prazos serão, os que foram pactuados, né? Ele terão o início e conclusão das obras da Casa Distribuidora deve ser suspenso. Então, quando der suspensão, ele não obedecer, não atender o que é exigido no regulatório. Então é o seguinte, esse prazo pode ser suspenso. Quando o interessado não apresentar as informações sobre responsabilidade, cumprida todas as exigências legais, não for obtida licença, não for obtida servidão de passagem,
ou em caso fortuito ou de força maior. Agora aqui, pessoal, não é obrigatório. Adicionalmente, esse documento, o ideal é conter o orçamento da obra, contendo a memória de cálculo dos custos orçados, do encargo de responsabilidade da distribuidora e da participação financeira do consumidor. Cálculo, agora esse encargo de responsabilidade da distribuidora é o ERD, ou seja, é a participação da distribuidora. O cronograma físico-financeiro para a execução dessas obras, cálculo de fator de demanda. Esse cálculo está lá no parágrafo 7 do artigo 43, mas não carece sim ter preocupação que nesse certame não cairá, não é exigido fórmula. Detalhamento da aplicação de descontos e detalhamento da proporção entre a demanda a ser atendida ou acrescida no caso de aumento de carga e a demanda a ser disponibilizada pelas obras de extensão, reforço ou melhoria na rede. Informações gerais relacionadas ao local da ligação, obrigações do interessado, classificação da atividade, tarifas aplicáveis, limites e indicadores de continuidade, especificação dos contratos a serem celebrados, reforços ou ampliações na rede básica ou instalações de outros agentes, conforme o caso, cronograma de execução fundamentado em parecer de acesso emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Esse parecer aí, depois, assim, não precisa se preocupar, mas eu vou falar aqui rapidamente, quando o cliente vai me ligar para o Mercado Livre, ou seja, o ONS, ele, para ser conectado, para participar do Mercado Livre, ou seja, está na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, ele tem que estar com um pedido junto à distribuidora, que é de competência da distribuidora, indiferente de comprar energia ou não da geradora, no qual a CEMIG aqui, indiferente dele comprar energia da CEMIG GT ou não, ou seja, por um exemplo aqui, se eles compram energia lá da CPFL ou outros comercializadores, ele está atendendo os clientes na concessão de Minas Gerais. Ou então compra da nossa própria CEMIG, né, CEMIG GT. Então, indiferente disso, tem que exigir, a ONS exige para essa regularização. Esse parecer de localização é responsabilidade da distribuidora, que a gente chama lá, é o seguinte, ele entra, nós temos que disponibilizar para ele os dados pertinentes ao sistema de distribuição, tais como corrente de curto-circuito, as conexões desde o cliente até a conexão à rede básica. Essa conexão à rede básica era quando você chega a uma tensão acima de 138 kV. Então é o seguinte, se você tem um cliente X na região centro de Belo Horizonte, ele está ali na SE Barro Preto. A ONS, ele quer um diagrama unifilar que seja exposto desde ali do cliente à subestação Barreiro, a outras subestações, até aquela usina onde que esteja a tensão de superior a 138. Então é o seguinte, entra com o diagrama do filar e é expedido o parecer de equalização, que esse parecer de acesso é emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, após isso, vai ser analisado pelo ONS, o ONS vai disponibilizar esse parecer de equalização. Esse parecer de localização, mais nada, como se fosse o nosso CPF, ou seja, ele através de número. A CCE e o ONS vai enxergá-lo como esse número, quando há perda de comunicação, esse parecer vai ser esse número lá, ele não vai, por exemplo, o cliente fulano X, não vai estar cadastrado lá, juntamente com as medições, né, que são os medidores, aqueles medidores principal e retaguarda, que eles são integralizados 24 horas quando da leitura,
ele é enxergado como esse parecer, ou seja, esse número lá, quando há perda de comunicação. Havendo necessidade de execução de estudos, obras de reforço ou ampliação na rede básica, ou instalações de outros agentes, o prazo que trata este artigo deverá observar as disposições estabelecidas pelos procedimentos de distribuição ou procedimento de rede, que é o PRODIST. O artigo 33. O interessado tem um prazo máximo de 30 dias após a data do recebimento das informações que trata o artigo 32 para manifestar por escrito à distribuidora sua opção por aceitar os prazos e condições estipulados pela distribuidora, solicitar antecipação do atendimento mediante aporte de recurso ou executar a obra diretamente, observando o artigo 37, ou seja, execução da obra pelo interessado. Então é o seguinte, depois que foi expedido esse documento, que nós comumente falamos, a carta orçamento, né? A carta de acordo orçamento, o cliente tem que dar um de acordo e tem que fazer essa manifestação no prazo de 30 dias. Então a distribuidora tem o prazo de 30 dias para informar quanto de alguma obra e ele tem mais 30 dias para dar esse aceite. Pessoal, esse parágrafo primeiro aqui do artigo 33, ele é muito importante, porque é o seguinte, aqui está, no caso do atendimento sem ônus, de que trata o artigo 40 e 41, a não manifestação do interessado no prazo estabelecido no caput caracteriza sua concordância com relação aos prazos e condições informados pela distribuidora. Ou seja, esse artigo 40 e 41, vamos lá, 40 e 41. O artigo 40 e 41 está nas obras de responsabilidade distribuidora. É o seguinte, a distribuidora ela deve atender gratuitamente à solicitação do fornecimento para a unidade consumidora localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivado mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138. Então, pessoal, vamos colocar aqui. O que é responsabilidade distribuidora? O cliente ele tem que ter carga instalada menor ou 50 kW e tem que ser do grupo B. E, além disso, ele tem essas duas possibilidades aqui, no qual eu já falei a primeira, que é mediante seção de rede em tensão inferior a 2,3, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138. Olha que interessante. Nós vimos lá que tem que ser tensão inferior a 2,3 e tem que ser do grupo B. E tem que ter uma carga menor ou igual a 50 kW. Então é o seguinte, pessoal, para colocar uma pegadinha lá, aqui fala o seguinte, que indiferente para atendê-lo, ele atendendo esses pré-requisitos, indiferente de ter reforço ou melhoramento em tensão igual ou inferior a 138. E o segundo fala o seguinte, em tensão inferior a 2,3, ainda que seja necessário a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138. Então é o seguinte, indiferente de ter intervenção nessa rede, nesse melhoramento de rede, em tensão igual ou inferior a 138, ele sendo grupo B, tendo a carga menor ou igual a 50 kW, ele será atendido.
Então, gente, sempre está falando aqui inferior a 2,3. Aí aqui que a gente sempre falou. Tem dois grupos, a distribuidor, grupo A e grupo B. Grupo A, menor que 2,3 kV. Desculpa. Grupo B, menor que 2,3 kV. Grupo A, maior ou igual a 2,3 kV. E uma coisa interessante é que no 41 está o seguinte: a distribuidora deve atender gratuitamente a solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse a 50 kW e que não seja necessário realizar acréscimo de fase na rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV. Ou seja, está falando toda hora 2,3. Então é o seguinte, é o que falou anteriormente. Tem que ser do grupo B, que é menor, inferior a 2,3, e a carga instalada tem que ser menor ou igual a 50 kW. Aqui no 40 falou sobre a instalação, substituição de transformador. No 2 falou, ainda que seja feita a extensão. Agora no 41 fala o seguinte: a distribuidora deve atender gratuitamente a solicitação de aumento de carga à unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse a 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fase na rede em tensão igual ou superior a 2,3. Então é o seguinte, esse acréscimo não pode ultrapassar a 50 kW, é igual que foi falado anteriormente, que para indiferente de ser ligação, né? Antes era ligação, aqui está falando sobre acréscimo, e essa pegadinha aqui, ó, e não seja necessário realizar acréscimo de fase na rede em tensão igual a superior a 2,3. Você pode colocar algum tipo de pergunta que não ressalte esse acréscimo de fase. Então isso aí é relevante colocar em mente, porque se colocar alguma coisa, eu acho que eles vão colocar assim, diferente de acréscimo de fase. Se eles colocarem assim, atender tais requisitos, aí colocarem lá, a distribuidora deve atender gratuitamente a solicitação do ambiente na consumidor do grupo B, desde a carga instalada após o aumento, não ultrapasse 50 kW, e não colocar mais nada que não seja necessário, então essa questão está errada, porque não poderá realizar acréscimo de fase na rede em tensão ou igual ou superior a 2,3 para atender esse aumento de 50 kW. Diante disso, gente, tentando nesses artigos o 40 e 41, a distribuidora não precisa observar aqueles 45 dias. Novamente, né? Se não tá, se os clientes que não estejam no 40 e no 41, que são de responsabilidade distribuidora, no qual o 34 é obra que não esteja naqueles artigos, ou seja, satisfeitos pelo interessado, as condições estabelecidas na legislação aplicável, a distribuidora tem um prazo de 45 dias para iniciar as obras. O 36 é da antecipação do atendimento com aporte de recursos. Com o objetivo de antecipar o atendimento, o interessado individualmente ou em conjunto e a administração pública direta ou indireta podem aportar recursos ou em parte ou no todo para a distribuidora. As parcelas do investimento de responsabilidade distribuidora antecipadas pelo interessado devem ser realizadas pelo IGPM, acrescido de juros à razão de 0,5%, 0,5%, né, ao mês, prorata a dia, e restituídos no prazo de até 3 meses após a energização da obra por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento, crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do cliente. Então, é o seguinte, aquela parcela de investimento, aquilo que foi antecipado pelo interessado, após a conclusão dessa obra, vai ser restituído das maneiras que estão redigidas aqui.
O 37. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a administração pública, direta e indireta, podem optar pela seguinte execução das obras de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente. No parágrafo 2 está o seguinte: o menor valor verificado no parágrafo 1º, atualizado pelo IGPM, e acrescido juros a 0,5, né, 0,5%, pro rata dia, a partir da data da aprovação do comissionamento da obra. Deve ser restituído pela distribuidora ao interessado no prazo de até 3 meses após a iniciação da obra, por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor. A distribuidora deve disponibilizar ao interessado as normas, os padrões técnicos e demais informações técnicas pertinentes quando solicitadas no prazo máximo de 15 dias após a opção pela execução da obra. Então é o seguinte, pessoal, quando a obra é de interesse do cliente, a execução da obra ser feita para o cliente, a distribuidora deve disponibilizar ao interessado as normas, os padrões técnicos e demais informações técnicas pertinentes quando solicitado no prazo máximo de 15 dias após a opção pela execução da obra. Devendo, no mínimo, orientar quanto ao cumprimento de exigência estabelecida, fornecer especificações técnicas de materiais e equipamentos, informar os requisitos de segurança e proteção, informar que a obra será fiscalizada antes do seu recebimento e alertar que não conformidade com as normas e padrões a que se refere a linha do artigo 1 do artigo 27, que já falei anteriormente, implica a recusa do recebimento, da instalação e da ligação da unidade consumidora até que sejam atendidos os requisitos estabelecidos no projeto aprovado. Ou seja, o que foi, se tiver diferente do que foi aprovado, não vai. Então vai ter recusa do não recebimento se tiver distinto do projeto que foi aprovado. Pessoal, esse projeto aí, quando o cliente entra na distribuidora, a distribuidora tem um prazo máximo de 30 dias para informar o interessado o resultado da análise do projeto, após sua apresentação, com eventual ressalvas e, quando for o caso, os respectivos motivos de reprovação e as providências corretivas que devem ser adotadas. Então é o seguinte, o cliente entrou com um projeto para análise, a distribuidora fará, ou seja, terá o prazo de 30 dias para se manifestar, quando da aprovação ou quando da reprovação. Quando da reprovação, elencar os itens que são os itens irregularidades que devem ser revistos para atender aquela instalação. Aí o 4 fala também quando deste projeto, em caso de reprovação, que eu falei anteriormente, né, deste projeto, o interessado pode solicitar nova análise, observado o prazo estabelecido no inciso 3, né, que são os 30 dias, exceto quando ficar caracterizado que a distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existente na análise anterior. Sendo assim, neste caso, a reanálise é 10 dias. Então, é o seguinte, a análise lá é 30 dias. No caso de cair nessa reanálise, são 10 dias. Pessoal, o artigo 42 é o que mais acontece quando de um pedido de solicitação. É o seguinte, quando existe obra, né? Quando tem a participação financeira do consumidor, ou seja, tem a parte da distribuidora, que é o ERD, que é o encargo de responsabilidade distribuidora, e tem a participação financeira do consumidor. Então, no artigo 42, para o atendimento às solicitações de aumento de carga
ou conexão de unidade consumidora que não se enquadre nas situações previstas do artigo 40, 41, são aqueles que é de responsabilidade da distribuidora, como também no 44, que a responsabilidade é exclusiva do interessado do custeio das obras realizadas ao seu pedido, como extensão de rede como melhoria de reserva e melhoria da qualidade de utilidade de fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL. E melhoria de aspectos estéticos, melhorias, enfim, quando é da solicitação do cliente. Ou seja, que o regulatório não existe da distribuidora. Então, aqui fala o seguinte, fala bem claro que para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadra nas situações previstas, 41 da distribuidora, aqui do cliente, deve ser calculado o encargo de responsabilidade distribuidora, ou seja, deve ser calculado o ERJ. Por quê? Vai ter a participação da distribuidora e vai ter a participação do cliente, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta resolução. Observados ainda as seguintes condições. Aqui eu citei o inciso 2 e o 4, mas o inciso 1 e o 3, que não está aqui, ele é de suma importância. É o seguinte, o inciso 1, a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminadas as etapas e os prazos de implementação da obra, as condições de pagamento, da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento. Então é o seguinte, pessoal, aqui está aqui, ó, a execução da obra pelo distribuidor deve ser precedida de assinatura, não é faculta a assinatura desse contrato, ou seja, daquele contrato, daquela carta cor, daquela carta orçamento. Então é o seguinte, tem que ser assinado, tem que ter feito o cliente, o consumidor tem que dar esse de acordo. Sem essa assinatura, não cabe à distribuidora executar a obra com essa participação do consumidor. Então, você até taxativa, a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura do contrato específico com o interessado. E esse contrato, já vimos anteriormente, as etapas, os prazos, os ERs, forma de pagamento, a participação financeira do consumidor, vão estar todos discriminados nesse documento que nós falamos, carta orçamento. O 2 que está aqui, é assegurada ao interessado a opção pelo pagamento parcelado da participação financeira de sua responsabilidade, de acordo com as etapas e prazos de implementação da obra, observado o respectivo cronograma físico-financeiro. Vai estar também discriminado neste documento. Ok? O 3, ele não está aqui, ele também é de suma relevância. Ele é o seguinte, o inciso 3, no caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3, a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida, ou seja, deve, não faculta, deve ser precedida da assinatura pelo interessado, pela distribuidora, conforme o caso do contrato de fornecimento ou contrato de conexão do uso de sistema de distribuição, CCD, e do contrato de uso e distribuição, o CUJ. Ou seja, pessoal, o 2 ali está falando o seguinte, o documento tem que ser assinado, o 1 está falando o seguinte, tem que ser assinado, tem que ter o de acordo do cliente. E no 3 fala o seguinte, com tensão maior que a 2,3, então é o seguinte, o 3 fala para os clientes do grupo A. E o 1 fala
para os clientes do grupo B. Por que do grupo A? Do grupo A, além dele assinar esse de acordo, pessoal, esse de acordo nessa carta, ele também tem que assinar os contratos. Se ele for do ambiente regulado, a CEMIG, a distribuidora, tem que ter a posse desses contratos. Quando que é no ambiente regulado, a distribuidora tem que ter a posse do contrato de fornecimento assinado pelo cliente, e se for no ambiente livre, ou seja, no ACL, que é no ambiente de contratação livre, a distribuidora tem que ter a posse do contrato de conexão ao sistema de distribuição, o CCD, e o contrato de uso do sistema de distribuição, o CURG. Agora, pessoal, lembrei aqui que o indiferente de estar no livre ou não, para os clientes que estão no mercado regulado, que esteja, ou seja, no atendimento convencional, ele, com a demanda maior que 3.000 kW de demanda, ele tem que ser seguido com o CURG, que é o contrato de uso do sistema de distribuição, como também o CCD, que é o contrato de conexão. O contrato de conexão, o CCD e o CURG, que é o contrato de uso do sistema de distribuição, eles andam paralelamente, porque não existe CCD e CURG distintos, ou seja, não existe, para a existência de um tem que ter o outro. Para você fazer o uso do sistema de distribuição, você tem que estar conectado à rede. Então tem que ter o contrato de conexão e o contrato de uso. Eu vou falar lá na frente, mudou agora na 414, a conexão, o valor máximo de conexão do contrato de conexão é a demanda contratada. Não deve confundir quando da migração do livre. Estou falando do livre seguinte: quando vai migrar um cliente livre, o contrato de conexão anteriormente, ele era feito, o valor máximo da conexão lá, tem uma cláusula que ele fala assim, o valor máximo da conexão, para a migração, ele é feito quanto à característica do TC lá, quanto à característica dos equipamentos, até quanto que ele consegue essa demanda, limitando no aspecto dos equipamentos de proteção. Agora ficou bem claro, o contrato de conexão, logicamente, ele sempre foi amarrado ao uso, mas agora é o seguinte, o valor máximo de conexão, ele vai ser idêntico ao contrato de uso, a demanda que está sendo contratada. Se o cliente, por exemplo, ele contratou uma demanda de 1.200 kW, ponta fora ponta, indiferente se ser verde, ele contratou só fora ponta, o contrato de conexão vai ser 1.200 kW. Então, é o seguinte, mudou, a 414 exige o seguinte, inclusive todos os nossos contratos, a partir de agora, estão sendo feito o conexão e o uso. O uso sempre foi a demanda contratada e o conexão agora, o valor máximo lá, que é o valor máximo de conexão, vai ser idêntico a essa demanda contratada. O 4 aqui, os bens e instalações oriundos das obras que se trata esse artigo devem ser cadastrados e incorporados ao ativo imobilizado em serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor, conforme o disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. Ou seja, logo após tem que fazer a incorporação dos ativos, fazendo menção a essa norma, esse Manual de Contabilidade aqui. Seguinte, tem que fazer a incorporação dos ativos. A distribuidora só
faz manutenção, ela só permite que isso seja feito desde que seja feita a incorporação dos ativos. Resumo da obra: a distribuidora só dá manutenção, só operacionaliza o que tiver como ativo, desde que seja feita a incorporação dos ativos. Pessoal, esse artigo 43, ele é muito importante. Eu quase que vou falar com vocês, vai ser uma questão de prova. O que acontece? O artigo 43, ele vai falar o seguinte: a participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado nos termos desse artigo e o encargo de responsabilidade distribuidora. Ou seja, o que é a participação financeira do cliente? O valor da obra menos o ERD. O ERD é o quê? É o encargo de responsabilidade distribuidora. Vai pegar o valor da obra, o que é de competência da distribuidora, vai subtrair, é o que o cliente vai ter que pagar. O parágrafo 1º, 2º, eu nem elenquei ele aqui, eu vou falar rapidamente que ele se trata, porque a questão de prova vai estar aqui, no 3º e no 4º. O parágrafo 1º fala o seguinte: o custo da obra deve-se considerar os critérios mínimos de dimensionamento técnico possível e o custo global, né? Observando tais normas, que são as normas atinentes lá à distribuidora. O parágrafo 2º fala o seguinte: caso o distribuidor interessado opte por realizar obras com dimensões maiores que é necessário para o funcionamento, que garantam o nível de qualidade de fornecimento superior especificado na respectiva regulamentação, o custo adicional será arcado integralmente pelos optantes. Então, isso aqui não é coisa relevante. Mas o 3º e o 4º, eu tenho quase certeza que vai ser questão de prova. Isso aqui pega demais a conta, porque quando a distribuidora, estou falando de CEMIG, ela envia uma obra, uma carta de orçamento para o cliente vai questionar o que foi proporcionalizado, o que foi, por que aquele valor, por que aquela participação. Então está aqui bem claro. Vamos lá, o parágrafo 3º. A distribuidora deve proporcionalizar individualmente todos os itens do orçamento da alternativa de menor custo, ok? Que impliquem reserva de capacidade no sistema, como condutores, transformadores de força e distribuição, reguladores de tensão, bancos de capacitores e reatores, dentre outros, considerando a relação entre MURD a ser atendido ou acrescido e a demanda disponibilizada pelo item do orçamento. O 4. A proporcionalização de que trata o parágrafo 3º não se aplica à mão de obra, estrutura, postes, torres, bem como materiais, equipamentos, instalações e serviços não relacionados diretamente à disponibilização de reserva de capacidade. Então, pessoal, o pulo do gato está aqui, ó. O que é proporcionalizado? É tudo que diz respeito à disponibilização de reserva. Então, vem em mente o quê? Condutores, transformadores, reguladores de tensão, banco de capacitores, reatores. Então, é o seguinte, mão de obra não entra nessa proporcionalização. Estrutura, poste, torres. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma obra em média tensão, em 13.8, que vai se exigir uma instalação de um disjuntor lá na subestação, na SE, que é atendido por esse cliente, que é de alto custo, que vai ser, ou seja, que vai estar no quesito de 138, isso aí não entra, vai ser uma obra cara. Então, colocar em mente, quando o distribuidor questionar isso junto à distribuidora, está aqui o que foi proporcionalizado. Quanto o cálculo da proporcionalização, vocês não precisam preocupar, que senão vai cair em prova. Mas vai se perguntar, eu tenho quase certeza, quando esse ERD aqui, isso aqui está dando muito problema, porque as obras são caras, porque quando dá proporcionalidade,
Está bem claro aqui na 414, é proporcionalizado tudo que implique reserva de capacidade do sistema. Condutores, transformadores, reguladores, banco de capacitores, mão de obra não entra, estrutura, poste, torres, materiais, equipamentos e etc. Não relacionado à capacidade do sistema. Então é o seguinte, põe em mente, reserva de capacidade do sistema. Não implicou nisso, não entra nessa proporcionalidade, pessoal. Finalizando aqui esse capítulo, o capítulo 3, que é a solicitação até o atendimento, eu vou falar rapidamente, eu nem coloquei aqui no slide, sobre o fornecimento provisório. O fornecimento provisório, eu falo do artigo 52, que ele é importante. É o seguinte, artigo 52, a distribuidora pode atender em caráter provisório unidades consumidoras de caráter não permanente localizadas em área de sua área de concessão, sendo o atendimento condicionado à solicitação expressa do interessado e, lógico, à disponibilidade de energia de potência. Se não tiver disponibilidade, não tem como atendê-lo, não pode comprometer o sistema, tem que obedecer o regulatório. Se essa carga oferecer risco ao atendimento do pessoal que esteja instalado naquele sistema, não pode. Aí, tendo dessa disponibilidade, vai ser o seguinte, parágrafo 1º, para o atendimento de eventos temporários, tais como festividades, circos, parques de diversões, exposições, obras ou similares, devem-se observar as condições seguintes. São de responsabilidade do consumidor as despesas com instalação e retirada de rede e ramais de caráter provisório, assim como relativos respectivos serviços de ligação e desligamento. Então é o seguinte, o consumidor vai pagar com a instalação, retirada de redes ramais de caráter provisório, e como também o serviço de ligação e desligamento. E a distribuidora pode exigir a título de garantia, ela pode, tá? A palavra pode, não é a palavra deve. Ela pode exigir a título de garantia o pagamento antecipado desse serviço e do consumo de energia elétrica ou da demanda de potência prevista em até 3 ciclos completos de faturamento, devendo realizar a cobrança ou a devolução de eventuais diferenças sempre que instalar os equipamentos de medição na unidade consumidora. Então é o seguinte, se essa provisória ela foi feita com instalação de unidade de medição, ou seja, foi instalado um medidor de energia e ela fez a cobrança desses 3 ciclos, até 3 ciclos de faturamento antecipado, tendo em vista a potência que a relação de carga que ele fez. Então, quando essa provisória ela foi feita através de medição, aí que está aqui, ó, deve-se realizar a cobrança ou a devolução de eventuais diferenças sempre que instalar equipamentos de medição. Então, isso aqui, gente, também é relevante vocês colocarem em mente. Vou falar também rapidamente do fornecimento a título precário, vou falar sobre o inciso 4 e 5 do artigo 53. O artigo 53 fala, a distribuidora pode atender a título precário unidades consumidoras localizadas em outra área de concessão ou permissão. Aí ele fala, desde atendido as condições, né? Vai falar questões técnicas, econômicas, decisão, enfim. Mas o 4 e o 5 está aqui. Os contratos firmados para unidades consumidoras do Grupo A devem ter prazo de vigência não superior a 12 meses, podendo ser automaticamente prorrogado. Mas o prazo máximo são 12 meses, ok? Então, esses contratos com unidades consumidoras do Grupo A não devem ter prazo de vigência superior a 12 meses. E o 5 fala o seguinte, a tarifa a ser aplicada deve ser aquela homologada para a distribuidora que prestar seu atendimento. Então, pessoal, fica esse resumo aqui do capítulo 3, que fala quando do atendimento às instalações, né, desde o pedido até a ligação, eu acho relevante, principalmente no que tange
a questão lá da obra, dos prazos, quando fala a carta orçamento, né, aquele documento que vai para o cliente, que fala sobre a proporcionalidade, quando o cliente questiona a distribuidora, de repente nessa prova eles vão colocar uma pergunta que fala quando a distribuidora tem 30 dias para atender a solicitação do cliente, ele quando tem alguma intervenção, alguma obra, tem um prazo de 30 dias para enviar esse documento ao cliente, a gente fala carta orçamento, e o cliente tem 30 dias para dar o de acordo, e nessa carta está relatando lá o ERD, que é a da distribuidora, e a participação financeira do cliente, tem os itens proporcionais, e tais, e colocar nas opções lá, sei lá, A, B, C, D, E, uma das opções lá, itens proporcionalizados, colocar estrutura, colocar porte, colocar mão de obra, então aquela questão, aquele quesito vai estar errado.